Qualquer coisa, é só me chamar, ok? Então, vamos lá. Pessoal, tudo bem aí com o áudio? Então, ok? Tá me ouvindo? Beleza? E também, e os slides, tá dando para ver? Tranquilo? Fala para mim. Dá um ok aí para mim. Ok, ok? Então, vamos lá, né? Tudo bem. Qualquer coisa é só chamar. Beleza? Pessoal, essa parte dinâmica é muita prática, né? Então, hoje a gente vai ver uma parte da aplicação da dinâmica 1, tá bom? Na última aula, eu falei para você sobre as interações, força-peso, força normal, tração, força elástica. Hoje a gente vai ver algumas aplicações dessas forças para poder já partir para os probleminhas. Só que a primeira coisa que vocês devem ter domínio, e muito bem, é a respeito de como a gente pode estar representando essas forças, beleza? Então, ó, deixa eu voltar aqui. A gente vai falar, então, das interações. Primeira interação que eu vou falar hoje, pessoal, é a força-peso. Já expliquei na última aula o que que é, né? É a força com que a Terra ou outro planeta faz sobre o corpo. É uma força diferente do que a gente pensa, do que a gente usa no nosso cotidiano, peso. Na verdade, aquilo que a gente usa em quilograma não é peso, é massa. E a massa é a medida da inércia do corpo. E essa medida, dada em quilograma, que é a massa, ela não modifica de acordo com a localidade. Quando a gente fala de peso, que é representado pela letra P, é uma força. Então, ela muda, sim, de localidade, porque ela depende da gravidade. Então, um exemplo que a gente pode citar, se eu tiver uma massa de 100 kg, isso, massa, é a medida da inércia do corpo. Como que eu vou calcular o peso na Terra? Então, na Terra, eu vou usar a aceleração da gravidade da Terra, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, é só pegar a massa, que é 100 kg, e multiplicar pela gravidade. Então, 100 vezes 10. Então, o peso seria, no caso, 1.000 newton. Isso seria o peso da pessoa na Terra. Peso 100 newton. 1.000 newton. Unidade de medida de peso é newton. De massa é quilograma. Então, repetindo, massa é a medida da inércia de um corpo. E peso é a força, então tem que ser dado em newton. Só que o peso, ele depende sim da localidade. Então, se a pessoa foi para a Lua, é lógico que o peso lá, ele vai ser menor. Por quê? Porque depende da gravidade e a gravidade é menor. Se for para calcular o peso na Lua, eu vou usar a mesma massa, que é 100 kg. Então, a massa não vai mudar devido à localidade. Então, eu vou usar 100 de massa, mesma coisa, vezes a gravidade, que é 1,67 metros por segundo ao quadrado. Isso vai me dar o valor do peso de 16,7 newton. 16 não, 167, o quê? Newton. O que é isso? Olha só, então o peso diminuiu porque a gravidade é menor. Como a aceleração da gravidade é menor, então ele vai ficar sujeito a uma aceleração menor. Se ele fica sujeito a uma aceleração menor, a força com certeza tem que ser menor, porque a gente viu pela segunda lei de Newton, porque quanto menor for a aceleração, menor a força, porque aceleração e força são diretamente proporcionais. Só que a massa em quilograma foi a mesma, o que diminuiu foi a aceleração atuante, então a força também diminui. Então, o peso é menor por isso. Então, o peso diminui dependendo da gravidade, podendo chegar a zero, sim. Se o peso for zero, é porque não tem aceleração da gravidade.
Então, é porque você está no local que não tem, está no espaço, não tem aceleração da gravidade, então o peso é zero. Mas e a massa? A massa é a mesma. Só que em órbita, toma cuidado, porque quando o corpo está em órbita, ele tem gravidade sim. A única coisa é que essa gravidade pode ser menor por estar mais afastada da Terra, mas possui gravidade sim, tá? Outra força que eu comentei com vocês foi a força normal. Então, já tinha passado o que era a força normal. Lembrando que a força normal é necessariamente uma força que a superfície faz no corpo, então necessariamente eu tenho que ter uma superfície apoiada para ter normal. Se eu não tiver superfície, eu não tenho normal, ok? Então, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o seguinte: eu tenho a força normal na segunda figura, porque na primeira eu não tenho. Então, eu tenho a força normal nesse segundo desenho, porque na primeira só tem a mão que segura a massa ou o peso do objeto, né? No caso. Então, a mão tem que fazer uma força para manter esse peso suspenso. Na segunda figura, esse objeto aqui está apoiado numa superfície da mesa. Então, eu tenho o peso para baixo, o peso sempre representar a direção centro da Terra, já expliquei para vocês, e tem a normal para cima. Por quê? Porque a normal é uma reação da superfície. Atenção, normal e peso não é ação e reação. A normal é uma reação da superfície. E o peso é uma ação da Terra. Então, são corpos diferentes que atuam aqui em ação e reação, tá? Normal e peso não são pares de ação e reação. Então, se eu tenho o peso que puxa para o centro da Terra, eu tenho uma normal que a superfície segura o peso. Então, essas duas, como não são pares de ação e reação, eu posso colocar essas duas forças se anulando, porque se elas fossem pares de ação e reação, elas não poderiam se anular. Aí vamos ver alguma aplicação da normal. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um corpo que está apoiado na superfície. Uma superfície qualquer e esse corpo em azul aqui, ó. Esse corpo, como tem uma superfície, ele vai ter sim normal. Mas a primeira coisa, gente, que falou sobre cálculo de qualquer coisa desse corpo, desse objeto que está apoiado, primeira coisa é representar as forças. Então, vamos representar as forças. Esse corpo está na superfície da Terra. Então, ele tem um peso, todo corpo que está próximo à superfície de um planeta, ele vai ter uma força puxando para o centro. Então, a força peso estaria representada aqui, ó, sentido centro da Terra, tá? Centro da Terra. Como ele está apoiado numa superfície, eu vou ter que colocar uma setinha para cima, para representar a normal. Qual é o valor da normal nesse caso? O que é a normal? A normal é a força que a superfície faz no corpo, é sempre perpendicular à superfície. E nesse caso aqui, o cálculo da normal, força normal, não tem fórmula, mas nesse caso aqui, a força normal vai ser igual ao peso. Por quê? Porque ele enquadrou na primeira lei de Newton. Olha isso aqui. Quando o corpo está em equilíbrio estático, que é parado, então ele enquadra na primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton fala? A primeira lei de Newton fala que corpos em equilíbrio, parado ou movimento retilíneo uniforme, a força resultante vai ser zero, a aceleração vai ser zero, e então todas as forças se igualam. Então, olha só, vamos lá na dica, né? Primeira coisa, representar as forças. Segunda coisa, ver se é primeira lei ou segunda lei. Como é que eu sei se é a primeira lei de Newton ou segunda lei de Newton? Se está parado ou em movimento retilíneo uniforme na primeira lei. Então, você iguala tudo.
Tudo que estiver para cima, você iguala o que estiver para baixo, o que estiver para o lado. Então, é tudo igual. Então, já coloquei aqui, ó, como está na primeira lei de Newton, eu vou igualar a normal que está no sentido para cima com o peso que está no sentido para baixo. Então, quanto vale a normal aqui? A normal vale o valor do peso. Então, eu tenho que calcular o valor do peso. Qual é o valor do peso? Massa vezes a gravidade. A massa vezes a gravidade, o peso vai ser 50 quilogramas vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso vai ser 500 newton. Então, 500 newton é o peso. Como a normal é igual ao peso, então a normal vale quanto? Nesse caso, vale 500 newton. Sempre vai ser assim? Não, nem sempre a normal vai ser igual ao peso. Somente em casos em que a normal esteja na mesma direção do peso, em sentidos opostos, e ainda o corpo estiver em equilíbrio. Vou colocar aqui, ó, equilíbrio. Nesse caso, ele está em equilíbrio estático, ou seja, ele está parado. Equilíbrio estático, ele está parado, e isso enquadra lá na primeira lei de Newton. Primeira lei, tá? Beleza. Outro caso da força normal seria esse aqui. Esse aqui é um caso seguinte. Tem um bloco também, esse bloco azul, e esse bloco azul, ele está sendo apoiado numa parede. Então, eu tenho que saber esse preto aqui. Esse preto é como se fosse a parede do seu quarto. Você pegou um livro azul, por exemplo, e fixou esse livro azul lá. Quer dizer, você quer segurar o livro azul na parede. Olha, se você não fizer uma força, esse livro vai escorregar. Ele vai cair. Ele não vai ficar paradinho lá sozinho. Então, quer dizer que eu tenho que segurar esse livro aqui para que ele mantenha nessa parede, porque senão ele vai escorregar, né? Beleza. Mesmo tendo atrito na parede, ele vai cair, o atrito não vai conseguir segurar esse livro. Aí eu fiz uma força de 10 newton e consegui fazer com que esse livro ficasse aqui na parede vertical. Parede está na vertical, coloquei o livro aqui, segurei o livro. Beleza, estou segurando. E aí, que forças que estão atuando aqui? Eu preciso colocar as forças. Primeira força que você representa, peso. Cadê o peso? O peso sempre vai ser direção centro da Terra. Então, coloca o peso lá, setinha do peso aí, ó. Setinha do peso, direção centro da Terra. Saindo do corpo em direção ao centro da Terra. Sempre é isso. Primeira força representada. Já tem uma força de 10 newtons aqui. Aí eu pergunto para você, tem força normal? Se ele está apoiado numa superfície, tem sim, tem força normal. Cadê essa força normal? É sempre perpendicular à superfície. Se a superfície está na diagonal, se está na vertical, não importa, ela sempre vai ser perpendicular. Repare que no anterior, a superfície estava na horizontal, o peso também continuou no mesmo sentido, ó. O peso não muda de direção, sempre é para baixo. Só que a normal, não, a normal muda. E a normal, nesse caso, ela vai estar aqui, ó, exatamente na direção, fazendo força da superfície no bloco, ela vai empurrar a superfície. Essa força normal vai fazer com que a superfície empurre o bloco. Por quê? Porque essa superfície aqui, ó, de preto, está fazendo uma força nesse bloco. Mas por que está fazendo uma força nesse bloco? Porque você está empurrando o bloco com 10 newton. Esse bloco está empurrando a parede. Então, sabe esses 10 newton? Na verdade, você está fazendo com que o bloco empurre a parede com 10 newton para cá. Ó. Então, eu posso colocar esse 10 newton aqui. É como se esses 10 newtons estivessem sendo aplicados na parede. Por quê? Pelo bloco. Você empurra o bloco empurra a parede, tá? Como você está empurrando a parede está reagindo pela normal. Então, a normal seria no bloco
perpendicular, na mesma direção que a força que você está empurrando a superfície. Então, se você lembrar disso, que a normal é a reação da força que está sendo aplicada na superfície. Então, como você está empurrando a superfície com 10, a normal vai ter que ser contrária, no sentido contrário, na mesma direção. Então, aqui ela realmente está perpendicular à superfície, ó, 90 graus. Toma cuidado que o peso aqui, ó, está no sentido para baixo, ele não empurra a superfície. Então, na verdade, esse peso não está fazendo força na superfície. Então, aqui eu não posso calcular a normal pelo peso, não. A normal, ela vai ser calculada pelos 10 newton, porque os 10 newton estão empurrando a superfície. A superfície empurra pela normal. Quanto vale a normal aqui? Você pode até calcular o peso, mas a normal não vai ser o peso. A normal vai ser os 10 newton que você está empurrando essa superfície. Quanto vale a normal? O mesmo valor que você está empurrando. Qual valor que você empurrou o livro aqui? Ah, empurrei com 20. Então, quer dizer que o livro empurrou a parede com 20 newton, então a normal vai ser contra essa força, vai ser de 20 newton. Beleza? Até então, deu para entender como que você calcula a normal aí? De boa? Então, agora... Epa. Só fechar ali a janela, porque o barulho aqui é terrível. Então, pessoal, agora a gente vai continuar outro caso de cálculo de normal, a aplicação. Essas aplicações é legal a gente falar, por quê? Porque quando chegar no probleminha mesmo, você já sabe a situação que trabalhar. Então, gente, a primeira coisa, vamos lá, vamos ver o outro caso. Então, a gente já viu como que calcula a normal quando está numa superfície horizontal, como que calcula a normal numa superfície vertical e quando for uma superfície inclinada. E aí, quando for uma superfície inclinada, como é que eu calculo a normal? Começa da mesma forma. Olha só, primeira coisa, representa a força peso. É a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Representar a força peso. Então, vamos representar a força peso aqui. Beleza. Ó, se eu tenho um bloco, esse bloquinho aqui, um objeto, em um plano que está na diagonal. Pessoal, esse bloco vai estar pressionando essa superfície, só que agora está diferente. Olha como é que é a pressão que ele faz. Não é exatamente na vertical e nem na horizontal. O bloco está pressionando nessa direção aqui, ó. Como ele está pressionando, eu vou ter uma reação. A reação formando 90 graus. Então, primeira força que eu represento, peso. Vou colocar o peso do bloco aqui, ó. Sempre, não importa se é um plano inclinado, sempre vai ser direção para baixo. Vamos colocar isso aqui. Peso. Sempre sentido folha. Normal tem que ser tortinha também. Por quê? Porque se a superfície está torta, a normal, ela vai ter que ser torta, porque ela tem que formar 90 graus com a superfície. Então, ficaria assim, ó. Essa aqui seria normal. Essa normal, ela tem que formar 90 graus com a superfície aqui, ó. Então, se for uma superfície na horizontal, a normal é na vertical, 90 graus. Se for uma superfície na vertical, a normal é na horizontal, muda direção. Agora, essa superfície aqui, ó, preta, onde o bloco está apoiado, é uma superfície inclinada. A normal também vai acompanhar, porque ela sempre tem que formar 90 graus. Tá bom? Beleza, representei o peso, representei a normal. O problema é que isso aqui eu chamo de plano inclinado. E a normal e o peso não estão na mesma direção. Então, para fazer
forças na mesma direção, eu vou ter que fazer esse vetor do peso aqui, que é essa seta do peso, que é a direção para baixo, eu vou ter que decompor em duas. Uma na direção da força e outra aqui, que eu chamo de PX e PY. Então, volta aqui, volta. Quando for força normal em um plano inclinado, você representa o peso para baixo e a normal inclinada aqui, formando 90 graus com a superfície. Como eles não vão dar no mesmo sentido, eu necessariamente preciso decompor o peso na direção X e na direção Y. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, já vou decompor para vocês na direção X e na direção Y. Olha só. Então, estava o plano inclinado, o peso ainda continuou aqui roxinho, tá vendo? Vetor roxo. A normal é esse azul, só que agora eu vou tirar esse roxo, tá? Vou tirar esse roxo e vou escrever, em vez de um roxo, eu vou escrever dois. Um amarelo e um rosa aqui, ó, cheguei, um rosa forte. Eu vou representar como se fosse substituindo esse roxo. Então, olha só, eu não tenho quatro forças aqui não, viu? Não tenho quatro forças. Eu tenho duas, normal e peso. Se eu tirar essa roxa, que é a peso, fica normal, PX, PY. Então, fica normal, PX, PY. O que é o PX? O que é o PY? É uma decomposição da força-peso. Tem gente que tem dificuldade de fazer a decomposição da força-peso. Lembra o seguinte: primeiro, representa o peso sempre no sentido topo da folha, sempre no sentido para baixo na folha. Normal, 90 graus com a superfície. Feito isso, fica mais fácil, porque o PY, olha o PY, é na mesma direção da normal. Então, sabe a normal? Você colocou um Y, um eixo Y nessa direção da normal. Então, o PY vai ficar na direção da normal. E o PX? O PX sempre é paralelo ao plano, ó, paralelo ao plano, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Representar normal, peso para baixo. O PY é sempre na mesma direção da normal e o PX é paralelo. Aí eu escrevi aqui para vocês, olha. O PY é a componente do peso que está na mesma direção do plano. E o PX, o PY é que está na direção da normal. Então, em vez de ter um peso, eu tenho dois. Eu troquei um valor de peso por duas componentes. Sinara, mas e aí? Tem o mesmo valor? Sim, porque se você tem um valor de peso aqui na diagonal, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. E se você fizer encontrar por teorema de Pitágoras, essa diagonal do triângulo retângulo, pelos catetos, né? A soma dos quadrados do cateto, da hipotenusa. Então, dá o mesmo valor aqui, pessoal. Não vai mudar esse valor porque você trocou por duas componentes, não. Só que eu tenho que saber, é plano inclinado? Então, eu já posso representar normal, PY na mesma direção da normal. E o PX na direção do plano. Pode até esquecer o roxinho. Não precisa mais representar o roxo, tá? Esse ângulo aqui, ó, formado entre o peso, a força-peso e o PY, é o mesmo ângulo de inclinação do plano inclinado. É o mesmo ângulo. Agora, eu quero, na verdade, aqui encontrar o valor da força normal. Olha aqui, ó. Qual é o valor da força normal? É essa palavrinha aqui, ó. A força normal eu vou calcular pela força que está na direção dela. Qual é a força que está na direção dela? Olha aqui. Normal, azul. É o PY. Sabe o que significa isso?
significa que nessa direção que eu coloquei como y, não tem movimento. Então, está em equilíbrio. Equilíbrio estático nessa direção. Ele pode estar em movimento aqui, ó, na direção x, descendo o plano, né? Mas na direção y, ele não vai se mover nem para cima, nem para baixo. Então, quer dizer que normal é igual a PY. Sempre assim? No plano inclinado, sim. No plano inclinado, a normal sempre é igual a PY. Sempre, tá? Então, se eu quiser calcular normal, eu vou usar esses dados. Mas como que eu calculo o PY? Aí o pessoal às vezes esquece de calcular. Tem umas fórmulas, só que na verdade é aquelas fórmulas que a gente usa para cálculo de hipotenusa. Como que se calcula o cateto oposto e o cateto adjacente no triângulo? É daquele jeito, pessoal, mesma coisa, usando esse ângulo de inclinação aqui, ó. Como que eu calculo a componente PX, que é aquela paralela aqui, ó? Que essa aqui, no caso, está mais pro laranja do que do amarelo, né? Essa laranja aqui. Vou calcular PX é igual ao valor do peso, esse aqui, peso, vezes o seno desse ângulo. Sempre o PX é seno, viu? Sempre é seno. Porque, na verdade, ele é o cateto oposto a esse ângulo. E o PY? Como que eu calculo o PY? Que é na direção da normal. Eu vou usar o peso, o valor do peso, só que cosseno do ângulo de inclinação. Então, olha só, PX é peso vezes seno, PY é peso vezes cosseno. Então, se eu for calcular normal, como que eu vou fazer para calcular normal aqui? Bom, coloquei alguns dados para a gente calcular normal desse plano inclinado aqui. Já está representado o peso PA. Esse peso PA foi decomposto em PX e PY. Eu tenho aqui, no caso, uma normal. A normal vai ser o valor do PY. Para mim calcular o PY, primeira coisa eu tenho que calcular o peso. A massa está aqui, ó, 10 quilogramas. Como que eu calculo o peso? 10 vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso aqui seria 100 newton. 100 newton. Esse é o valor do peso do P, que é esse vetor aqui, ó, vermelho para baixo. Só que, na verdade, eu não quero o peso, eu quero o PY, porque eu quero o valor da normal, e normal é igual ao PY. Como que eu calculo o PY? Vai ser o valor do peso que você acabou de achar, que é 100, e multiplica pelo cosseno do ângulo de inclinação. O ângulo de inclinação aqui deu 37 graus. O cosseno, que geralmente eles dão, é 0,8. Então, é só multiplicar. O PY vai dar 100 vezes 0,8, vai dar 80 newton. Então, quer dizer que a normal é 80 newton. Esse é o valor da normal, porque normal é igual ao PY, e PY é esse. Agora, presta atenção. Se o peso é 100, pessoal, o peso está inclinado aqui, é 100, ó. Ele não está fazendo força com 100 newton na superfície. Ele está fazendo força só com 80 newton na superfície. Então, sabe esse bloco? Está empurrando essa superfície aqui, ó, só com 80. Então, a superfície devolve para o bloco 80, empurrando de volta 80. Por quê? É menos, então. Então, a força que o bloco faz na superfície é menor do que o peso, por causa do plano inclinado. O plano inclinado tem essa função. Ele geralmente é para isso que ele serve, é para reduzir a força que você vai erguer nesse plano. Ou seja, você vai estar exercendo apenas uma componente. E vai estar fazendo pressão, força, né, aqui na superfície, apenas uma componente do peso. O peso é 100, mas o bloco está empurrando a superfície só com 80.
E quanto que seria essa força aqui para segurar ou para puxar aqui para cima esse peso aqui no plano inclinado? Então, olha só, eu quero que esse bloco suba ou segure esse bloco aqui, tá? Eu quero que segurar esse bloco aqui. Qual é o mínimo de força que eu tenho que fazer para que esse bloco fique paradinho aqui? Então, na verdade, agora, quem está fazendo força para ele descer é esse aqui, ó, PX. O PX está puxando ele para baixo. Só que eu não quero que ele desce. Então, eu tenho que fazer uma força no mínimo igual a PX. Para que lado? Para cima. Então, o PX puxa o bloco para baixo. Eu vou fazer uma força equilibrando esse PX para cima. Qual o valor dessa força? Aí eu vou calcular o PX. Como que eu calculo o PX? Peso, quanto que é o peso? 100. Vezes seno de 37. Quanto que é o seno de 37? 0,6. Multiplicando 100 vezes o seno, então vai dar 60 newton que eu preciso segurar esse bloco. Então, olha só, em vez de uma força de 100, eu decompus essa força em 80 e 60, que faz o mesmo efeito de que se eu tivesse só uma. Eu fiz essa decomposição simplesmente para me achar os valores na direção aqui que eu preciso, que são realmente os valores que estão fazendo efeito. Então, quer dizer que aqui o bloco vai descer devido a uma força de 60, uma força menor do que o peso. Então, se eu precisar de erguer alguém, levantar alguma coisa num plano inclinado, eu vou fazer uma força menor do que o peso, porque é uma componente do peso que faz esse papel. Continuando aqui. Beleza. Então, ficou assim. A outra força que a gente viu foi a tração, tá? A tração, ela precisa, para calcular a tração, ela é igual à normal. A tração, representada por T, é uma força aplicada em fios, em barbantes, em cordas, né? E essa tração, ela também depende da situação para ser calculada, depende da situação. Ela não tem uma fórmula exata para calcular a tração. Então, depende de cada situação que ocorre ali, é que eu vou calcular. Essa questão aqui é uma questão do Enem que cobra tração. E vocês vão perceber que, de acordo com o que está representando aqui, é que eu vou elaborar uma fórmula para calcular a tração, ok? Então, primeira coisa, ó, é um esporte, slackline. O que acontece? Nesse esporte, a pessoa fica sobre uma corda e equilibrando aqui em cima. Então, é corda, pessoal. Essa corda vai conseguir segurar essa pessoa pela força que a gente chama de tração. Ele passou o peso, a massa da pessoa, e através da massa da pessoa, eu consigo calcular o peso dela. E para onde está esse peso? Esse peso sempre vai estar no sentido para baixo. Além do peso, ele falou, ó, essa corda forma um ângulo de 10 graus com a horizontal. Então, a partir desse ângulo, eu vou calcular a tração. Por quê? Por que ele passou o ângulo? Gente, desconfia. Sempre que ele passou ângulo, é porque você precisa decompor a força tração, por exemplo, aqui que vai estar no diagonal. Então, primeira coisa para resolver um problema desse, ó, primeira coisa para resolver um problema desse é você representar as forças. Então, vamos representar as forças aqui. Aqui eu já representei as forças para vocês. Olha só. Primeira força é essa de vermelho. É o peso da pessoa sentido para baixo. Depois, em cima da corda, como se essa árvore estivesse puxando essa corda, eu vou representar essa setinha de azul, ó, que é a tração. Agora, repare o seguinte, o peso já está aqui, ó, na vertical. Que eixo que eu posso colocar isso aqui? Eixo Y. E a tração, ela está na diagonal. Então, a primeira coisa que é fazer
é colocar essa tração como se fosse em x e y. X, y e x. Por que eu tenho que fazer isso? Porque é o seguinte, como todas as forças, cada um está numa direção, não tem como eu fazer a soma. Como é que eu vou somar essas forças que estão cada uma na direção? Fica complicado. Agora, se eu projetar essas forças no Y e no X, fica bem mais tranquilo, porque eu já tenho uma força aqui no Y, que é o peso. Então, aqui nesse caso da tração, eu não vou decompor o peso, eu vou decompor a tração. Então, eu coloquei aqui só para mostrar para vocês como é que seria. E eu deixei para estar resolvendo. E depois de elaborado todas as estratégias para resolver, fica bem simples, né? De estar resolvendo. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Peraí, pessoal. Tudo bem? Então, olha só. Então, aqui eu já tenho a força-peso na direção do Y. Como a tração está na diagonal, e eu tenho uma tração segurando a pessoa aqui que está presa numa árvore. Tem uma outra tração segurando a pessoa aqui que está presa em outra árvore. Então, são duas trações, sim. Só que essas trações são iguais, porque ele está exatamente no meio, né? E essa tração está na diagonal. O que eu fiz? Peguei essa seta de tração, esse vetor da tração, e coloquei aqui, ó. Decompus uma no eixo X e uma no eixo Y. O que é isso, gente? Na verdade, eu troquei essa seta aqui, ó, esse vetor tração, por duas que faz o mesmo efeito, vai puxar para o mesmo lado. Só que são duas decomposições na direção, uma na direção do peso, que fica mais fácil de somar. Então, ó, troquei essa diagonal por, projetei ela aqui e projetei essa aqui. E isso eu vou fazer tanto com essa tração como essa aqui, tá? Vamos ver como é que ficou a projeção. Então, olha só, pessoal. A tração, tanto a força tração quanto a força normal, ela depende da situação para calcular o valor, ok? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, quando você olha a decomposição, veja que eu tirei já a força que estava na diagonal, que é a tração, tá vendo? Tirei da diagonal. Em vez de uma na diagonal, agora eu escrevi aqui, ó, TX, que é uma decomposição dela, e TY, que é outra decomposição. Como aqui também tinha, do lado de cá também tinha uma diagonal, eu também escrevi. E nesse caso, eu escrevi exatamente também uma no TX e uma no TY, tá? Então, essa aqui também ficou TX, TY. Agora, vamos fazer com que esse aqui estivesse em equilíbrio, porque ela falou isso. Falou que a pessoa está equilibrando aqui em cima. Agora, se isso aqui estiver em equilíbrio, gente, é a primeira lei de Newton. Se está na primeira lei de Newton, eu vou igualar todas as forças que tiver para a direita, igual às que tiver para a esquerda. Todas as forças que tiver para cima, igual às que tiver para baixo. Equilíbrio, eu vou igualar tudo. Só que aqui para a direita, eu tenho um TX. Para a esquerda, eu tenho um TX também. Gente, se eu puxo para cá com 10, por exemplo, para cá também tem que ser com 10. Então, TX é igual a TX. Então, eu escrevo assim: força resultante vai ser mais TX menos TX. Mais TX menos o mesmo valor vai dar quanto? Aqui, ó, zero. Então, na direção X, eu não tenho movimento. Igualou as duas. Igual direita para esquerda. Pronto.
Para estar em equilíbrio no Y, eu tenho 2TY. Nada, para que você tem 2TY? Porque é uma tração nessa direção e uma tração nessa. Então, são 2TY. Então, eu tenho 2TY que eu coloquei aqui para vocês, ó. Mais TY, mais TY. E o peso, ele está para baixo. Então, eu vou colocar ele como negativo. Menos peso, menos P. Então, eu vou fazer 2TY menos o valor do peso. Mas como que eu vou saber o valor do TY? O valor do TY eu quero calcular, na verdade. Eu só tenho o valor do peso, que a pessoa é 80. Então, é só resolver isso aí e dá para vocês estar fazendo, tá? A fórmula ficou desse jeito, então vou deixar para vocês terminarem. Vocês podem estar me acompanhando nos slides lá. Não vou resolver aqui. O slide já está lá no grupo. Vocês podem estar me acompanhando nos slides no grupo, né? Os slides está lá. E através desses slides dá para você calcular o restante dessa equação, desse exercício aqui, tá bom? Então fica o seguinte, não vou terminar. Como é que fica, na verdade, a continha aqui, ó? Então eu fiz força resultante. Vamos passar para esse outro slide aqui. Força resultante é igual 2TY menos o peso. Foi isso que eu consegui analisar lá no desenho. Como ele está em equilíbrio, gente, é a primeira lei de Newton. Força resultante é igual a zero. Então, no lugar do FR, eu vou colocar zero, olha, zero. Então, ficou TY mais TY menos o peso. 2TY, como esse peso está negativo, eu posso passar ele para o outro lado positivo. 2TY igual a peso. Pronto, é só terminar aqui, tá? Depois vocês analisam lá direitinho e termina a resposta. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Até aí, beleza? Tem perguntinhas, não? Tranquilo? Então, pessoal, agora a gente vai lá para tração, tá bom? Tração. Ainda continuando tração, né, na verdade. E falando em tração, aparecem muitos exercícios, assim, como já foi cobrado no Enem, sobre roldanas. O que é roldanas, né? Roldanas são tipo umas rodinhas em que você pode colocar corda para facilitar elevar algum peso ou para até diminuir a força. Então, eu coloquei um resuminho de roldanas aqui, ó. Eu tenho roldanas que podem ser fixas ou móveis. Quando eu tenho uma roldana fixa, não altera o valor da força, apenas a direção e o sentido dessa força. Quando eu tenho uma roldana móvel, a cada roldana móvel, a força exercida é dividida por 2. Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês verificar se é roldana fixa ou móvel. Então, ó, esse carinha aqui, na verdade, está puxando nesse sentido, beleza? Só que ele tem um sistema aqui de roldanas, onde eu tenho alguns fios aqui, onde está preso um peso, e o peso está representado aqui, ó, sentido centro da Terra. Deu para entender? Como esse peso está no sentido contrário à força que ele faz, a pessoa puxa nesse sentido para baixo, então eu quero saber qual força que a pessoa está fazendo para erguer esse peso. Para que esse sistema existe? Esse sistema de roldana, qual a função disso? A função do sistema de roldana é facilitar, no caso, além de facilitar, porque ele muda a direção aqui da força, é também, às vezes, para diminuir. Como que ele diminui? Ele diminui se for roldanas móveis. Então, aqui eu tenho essa roldana aqui, ela é móvel. Por que ela é móvel? Porque, na verdade, ela não está presa direto ao teto ou a alguma superfície. Essa aqui também, a segunda, também é móvel. Essa é móvel e as roldanas móveis sempre dividem a força por 2. Já essa roldana aqui, ela está presa no teto, então a gente chama de roldana fixa. Essa aqui não muda o sentido. Mas isso aqui fica bem fácil. Para calcular qual é o valor
da força, eu preciso calcular o peso. Primeira coisa, pessoal. Qual peso? Peso é a massa, que aqui no caso é 40 quilogramas, vezes a gravidade. Peso é massa vezes a gravidade, que é 10. Se não falou, pode sempre usar 10. Então, o peso aqui, no caso, vai ser 400 newton. Então, quer dizer que esse bloquinho aqui está puxando, sendo puxado pela Terra por 400 newton. Chegou aqui num fio, olha só, um fio só. Chegou nessa roldana aqui apenas um fio. Então, esse fio é uma tração de 400 newton, é o próprio peso. Quando chega nessa roldana aqui, a roldana ela é suspensa por esse fio e por esse, quer dizer, 2. Então, sabe esses 400? Ele vai dividir 200 para cá e 200 para cá. Então, na verdade, esse fio que está preso na outra roldana vai chegar só com 200. Também vai dividir em 2, 100 para cá e 100 para cá. Então, esse aqui que está chegando 100, também é móvel, também vai dividir em 2. Então, vai vir 50 para cá, 50 para cá. Como aqui é 50 e chegou numa fixa, ela não está dividindo. Ela simplesmente mudou a direção. Ó, aqui a direção da tração está para cima e aqui a direção da tração está para baixo. Então, continua com 100. Então, essa pessoa está fazendo uma força de 100 newton. De novo, era 400 dividido por 2, 200. 200 dividido por 2, 100. Aliás, né? Aqui divide por 2, 50. Quando chega nessa aqui, continua com o mesmo valor dessa última. Então, ficou 100 dividido por 2, 200. 200 dividido por 2, 100. 100 dividido por 2, 50. Então, chegou aqui, 50. Então, na última, eu não reduzi, não dividi por 2, porque é uma polia ou rodana móvel. Pode ser polia ou rodana, viu, gente? Aqui, polia ou rodana. Então, na verdade, eu mantive a última. Por quê? Porque não, quando é uma polia ou rodana fixa, ela não muda o valor. Ok? Aqui é só mais um exemplo de roldana ou polia móvel, tá? Aliás, móvel não, fixa. Fixa, por quê? Por que você quer uma polia ou rodana fixa? Porque ela está presa no teto, olha só. Então, ela está presa no teto. A força vai ser a mesma. Se esse peso é o centro da Terra, então aqui também eu vou ter uma força para segurar esse peso de 100 newton também. Então, fixa. Tranquilo? E eu passei para vocês sobre constante elástica. Está falando, tá? Ou algum material elástico, força elástica, ela é ela é de para sua força. Então, contra para quê? Para restaurar o tamanho original da mola. Quando você comprime a mola, é furadora, ok? E quando a gente fala de mola, eu tenho associação de mola, que pode ser em série e paralelo também. Parecido lá com resistores, associação de resistores, tá? Então, dá até para a gente lembrar. Por exemplo,
essa aqui, eu tenho duas molas, ó. Eu tenho a primeira mola e a segunda mola, ok? Essa primeira mola aqui está conectada a uma outra mola logo em seguida dela. Isso aqui eu chamo de associação em série. Série, gente, ó, um seguido do outro, ok? Série, uma seguida da outra, tá joia? Como é a associação em série, uma seguida da outra, então eu posso calcular uma constante resultante dessas duas. Como que eu calculo uma constante resultante? O que é uma constante resultante? Constante resultante é uma constante elástica que vai me falar como que é o resultado, que resultado que eu tenho de duas molas. Então, aqui é mais ou menos assim. Uma mola para mim não faz efeito. Eu coloquei mais uma em série para aumentar alguma coisa aqui ou diminuir. O que, que vai fazer? Será que essas duas molas vão se ajudar ou vai diminuir a força que está fazendo aqui, a força elástica? É isso que eu tenho que fazer, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que identificar se é em série ou em paralelo. Essas duas estão uma seguida da outra, isso é série. Só para vocês verem, eu vou mostrar a figurinha da paralelo. Olha aqui a paralelo. A paralelo seria essa aqui, ó. Paralelo é essa onde eu tenho as duas uma do lado da outra. Olha aqui, ó. Isso eu chamo de associação em paralelo. Essa anterior eu chamo de associação em série, uma seguida da outra. Dá para perceber a diferença? Beleza? Então, olha só. Essa associação em série, eu tenho uma mola que pode deformar e eu tenho outra mola também que vai ter outra deformação. Sabe o que, que a gente percebe aqui, pessoal? Que quando eu puxo uma mola, vai fazer com que a outra também é deformada. Então, eu vou ter duas deformações aqui. Como que eu vou saber se uma vai deformar mais que a outra? É isso que a gente vai calcular aqui, pela constante de cada uma. Primeira coisa, toda vez que eu tiver associação em série, a mesma força que eu vou puxar aqui, que eu vou puxar essa primeira mola, vai ser aplicada na segunda também. Não tem como, elas estão como se fosse no mesmo fio, olha. No mesmo, na mesma direção. Como é que eu vou puxar uma e a outra não vai ser puxada do mesmo tanto? Então, primeira coisa, associação em série, a força de uma mola é igual à força da outra mola. Então, as duas forças são iguais. A mesma força que você aplicar na primeira vai ser transmitida para a segunda, ok? Então, F1 igual a F2. Como que eu calculo essa força? Gente, aí eu vou usar a fórmula da força elástica que eu passei na última aula, que é Kx. Força elástica é só Kx, tá? Força elástica é Kx. Lembrando o que significa Kx? Constante elástica vezes o x, que é o tanto que eu vou aumentar ou diminuir na mola ao puxar. Então, puxei a mola, aumentei. Comprimi a mola, diminui. Então, nesse caso aqui, da segunda figurinha, a mola foi puxada, ó. Puxou a mola. Então, teve uma deformação. Tanto essa aqui alongou, como essa aqui também alongou. Se as duas se alongaram, então qual é a deformação resultante? Bem fácil. Olha só, imagina que essa primeira aqui tenha deformado 10 centímetros. E a segunda aumentou aqui só 5 centímetros. Qual é a deformação total? É só eu acrescentar o tanto que essa aqui aumentou, 10. Mais o tanto que essa aqui aumentou, 5. O total deu 15 centímetros, tá? Então, eu tive uma deformação total de 15 centímetros. E em paralelo? Em paralelo, já tem um pouco diferente aqui. Por quê? Porque, no caso, eu tenho que imaginar o seguinte,
eu tenho 2 molas. Então, agora, eu vou puxar. Deixa eu só voltar aqui nos slides. Então, olha só, eu vou fazer uma força aqui, igual esse bloquinho azul que eu coloquei, certo? Eu vou puxar aqui para baixo, gente. Para equilibrar essa minha força que está aqui para baixo, olha a setinha, para baixo, peso, né? Para baixo. Eu tenho essa mola e essa mola. Então, sabe o que que acontece? É como se tivesse uma seta para baixo e 2 setas para cima. Então, aqui, ó, é como se eu tivesse 2 setinhas para cima para equilibrar de baixo. Então, eu faço uma seta para cá e uma seta para cá. Uma seta aqui e uma seta aqui para equilibrar essa para baixo. Então, veja bem, a força que está para baixo, que é a força que eu puxo, vai ser equilibrada com 2 outras forças, uma para cima e uma para baixo, tá? Então a gente escreve isso aqui, ó. A força aplicada nem é força resultante, né? Vamos escrever assim, ó. Força aplicada, F, força aplicada é igual à força que a primeira mola tem e a força que a segunda mola também está sendo exercida nela, para equilibrar essa minha. Então, eu puxei, né? Puxei, vamos colocar essa setinha maior. Eu puxei, beleza. Quando a gente puxa, acontece que a mola tende a restaurar devido à minha força. Então, se eu puxo pouco, a mola tende a restaurar cima, em força, molas. Eu tenho que não tem jeito de uma deformar mais do que a outra, não. Porque imagina, você vai puxar essa ponta aqui. As duas vão aumentar do mesmo tanto. Só que uma vai fazer uma força maior de restauração do que a outra. A única diferença é isso. Então, eu tenho que a deformação das 2 molas são iguais. Deformação das 2 molas são iguais. Então, volta aqui, pessoal. Isso aí é importante a gente ver a diferença da associação de molas em série ou em paralelo. O que eu tenho em série? A força é a mesma e a deformação eu somo. Quando é em paralelo, o que eu faço? A deformação é igual e as forças a gente soma, ok? Agora, o que me importa quando é associação em paralelo, associação de molas, que já caiu no Enem, viu? Já caiu no Enem quando você tem associação de molas, sim. O que a gente faz? Como que a gente pode calcular a constante que equivale essa associação? É mais ou menos assim, pessoal. Eu tenho uma mola. E essa uma mola não está sendo suficiente para mim realizar alguma coisa que eu preciso. Por exemplo, mover um carrinho, mover alguma coisa, né? Então, vários dispositivos. Hoje você tem mecanismo que tem mola. Então, você tem pilhas que tem mola, você tem vários dispositivos que tem mola. O que a gente mais percebe é aquele carrinho à flexão. O carrinho à flexão, na verdade, você puxa ele, você está comprimindo uma mola. Quando você solta, essa mola está restaurando, por isso que ele anda. Então, vai que esse carrinho não está sendo suficiente o movimento dele, com uma mola só. Então, eu vou associar a mola. Será que eu vou associar em série ou em paralelo? Aí eu preciso saber a questão da constante elástica de cada mola. O que vai acontecer se eu associar em série? Essa constante vai ser maior ou menor? E se eu associar em paralelo? Essa constante vai ser maior ou menor? E é isso que a gente importa para associação de molas. Então, vamos lá. Aí eu fiz um resuminho aqui para vocês, olha.
Tá vendo esse primeiro aqui? Mola 1, M1. Mola 2, M2. K1 chama constante elástica. K1 é constante elástica. Depois eu vou escrever ali no finalzinho para vocês o que significa o K, o que significa o X, para não ter confusão. K2 é a constante elástica da mola 2. Se aqui está um do lado da outra e eu tenho um peso puxando essas duas, isso aqui chama associação em paralelo. Em paralelo. Mas para que eu estou associando duas molas? Porque uma para mim não era o suficiente. Quando é associação de molas em paralelo, para achar o resultado dessas duas associadas, simplesmente eu somo as duas constantes. Ah, essa constante aqui é 10 newton por metro. Essa aqui é 30 newton por metro. Qual é a constante resultante, que eu chamo de equivalente? Na verdade, vai ser 10 mais 30, 40 newton por metro de constante que eu tenho o resultado disso aqui. Agora, essas duas aqui tá uma seguido da outra, pessoal. Se uma tá seguido da outra, então eu tenho associação em série. Isso aqui é associação de mola em série, uma seguido da outra. Se é uma seguida da outra, então a constante resultante aqui vai ser calculada pela soma também, só que é a soma do inverso das constantes. Então, se essa constante 1 aqui vale 10 e essa outra aqui vale 20, então eu para achar a constante resultante dessa aqui, eu vou ter que usar 1 sobre 10 mais 1 sobre 20. Então, aí eu vou ter uma constante elástica menor. Então, aqui é mais ou menos assim. Nessa situação da associação em paralelo, eu tenho duas molas. Uma mola só, não foi suficiente para ter uma constante elástica grande e para ter, se eu quero uma constante elástica maior, viu, gente? Então, quer dizer que ela é mais dura. Então, eu quero uma mola mais dura do que essa que eu tenho. O que eu faço? Vou associar um monte em paralelo, porque aí eu vou somar todas as constantes e cada vez mais que eu associar, eu vou ter mais dura. Uma mola, no geral, mais dura. Então, olha só, eu tenho uma mola mais mole, mais fácil de deformar, constante baixa. Eu associo com outra, que também é constante baixa, no resultado dessas duas, eu vou ter uma mola mais difícil de deformar. Agora, quando eu tenho associação em série, é ao contrário. Eu tenho uma mola dura, difícil de associar, de deformar. Eu tenho uma outra mola, também é dura, difícil de deformar. Quando eu associo as duas, a constante resultante vai ser mais fácil de deformar. Vai ficar mais maleável de deformar. Por que isso? Porque aqui eu vou ter uma deformação aqui e uma aqui eu somo essas duas deformações. Então, eu vou ter um deslocamento maior. Então, eu vou ter uma deformação maior. Então, em série, é para reduzir a constante elástica, para deformar mais. Em paralelo, é para aumentar a constante elástica, ou seja, para deformar menos. Isso é até interessante a gente anotar, olha só. Em série, é para deformar menos. Por quê? Porque a constante elástica vai ser menor. Então, vamos escrever isso aí, que eu acho importante vocês anotarem essa parte, tá? Quando eu estou falando de em série, o que é a associação de molas em série? Então, a associação de molas em série é aquela uma seguida da outra. Por que eu quero associar em série? É isso que a gente precisa saber, questão teórica, tá? Por que eu preciso de associação em série? Para ter uma deformação maior, porque a deformação em série eu somo, tá? A força é a mesma, a deformação eu somo. Então, em série, para que eu tenho uma deformação? Para que eu associo molas em série? Então, é para isso, ó. Para ter
maior deformação, porque eu somo. O que mais? Só para isso? Não. Para ter uma constante elástica menor, constante elástica, que é representada pela letra K, menor. Por quê? Porque é a soma do inverso. A deformação, pessoal, eu represento por X. O que é a deformação, para quem não entendeu ainda? Deformação significa o tanto que você elevou na questão da mola, tá? Então, ó, e associação em paralelo? Associação em paralelo. Como é que fica a associação em paralelo? A associação em paralelo é ao contrário, é para a constante elástica ter uma constante elástica maior. Por quê? Porque aí eu vou somar as constantes elásticas de uma e de outra, que é aquela que fica uma do lado da outra, tá? Além da constante elástica ser maior, tá? Eu vou ter uma constante elástica maior. O que vai acontecer? A deformação vai ser igual. Então, não vai ter deformação maior nem menor. A deformação será a mesma, tá? Não, porque se eu vou puxar, não tem como uma deformar mais do que a outra. Então, em paralelo, a deformação vai ser a mesma. Em série, a deformação é maior, a constante é menor. Em paralelo, a deformação é a mesma, porque não tem como eu puxar uma mais que a outra, e já a constante elástica é maior, ok? Então, é um resuminho do que fala sobre a associação de molas. Questão já que já foi cobrada no Enem. Eu aconselho, então, vocês a chegarem a observar essa questão agora, porque depois dessa explicação, pessoal, com certeza vai dar para você estar resolvendo essa questão. Então, é só você ir lá e procurar, assim, questão do Enem relacionado à associação de molas, questão de física. Você vai chegar nela e dá para resolver tranquilo, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Vou terminar por aqui, porque aí na próxima aula a gente já começa a matéria nova, falando sobre continuando sobre a aplicação, mas aí a gente já começa com os cálculos, tá bom? Então, obrigada pela participação de vocês e bom dia para vocês, tá bom? Obrigado, fique com Deus.